Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Esse vídeo numa semana bastante especial. Nós estamos aí, então, na Semana Santa. Nós queremos conversar, refletir um pouco sobre a paixão, o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. De antemão, eu peço a vocês que nos ajudem a divulgar este canal, envie este conteúdo aos seus amigos. Lá no meu feed, eu deixo sempre a arte, vocês podem acionar o aviãozinho e compartilhar nos seus stories. Você pode mandar o link, quem tem no WhatsApp, eu costumo mandar no WhatsApp também por lista de transmissão. Envie também o link aos seus amigos e nos ajude a evangelizar. Essa é a maneira que nós temos de chegar a mais pessoas. Então eu peço humildemente a ajuda de cada um de vocês nesse processo que a gente vive aqui. E agradeço a todas as pessoas que eu sei com muito carinho fazem o nosso vídeo chegar a mais pessoas. Pois bem, vivemos então a Quaresma, passamos então vivemos esse tempo de sofrimento com o nosso Senhor Jesus Cristo, esse tempo de penitência, esse tempo de oração, esse tempo de caridade, que nos é proposto pela Igreja. É extremamente importante que a gente saiba viver essas grandes oportunidades espirituais, porque o Senhor tem graças espirituais para estes tempos. São tempos especiais, não é simplesmente a repetição da liturgia, mas são ciclos que o nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós vivamos para o nosso crescimento espiritual. Então passamos 40 dias neste deserto com o Senhor, muitas pessoas aí fizeram então as suas penitências, fizeram as suas orações, acordaram nas madrugadas para rezar, vivendo intensamente e verdadeiramente este processo, se preparando então para entrarmos nessa semana maior. No domingo de Páscoa, no domingo de Ramos, nós vemos então aquela liturgia, estivemos ali com o nosso Senhor Jesus Cristo, às entradas de Jerusalém, com nossos ramos nas mãos, a gritar, a clamar que Jesus é o nosso Rei. E nós estamos aqui para primeiramente declarar o reinado, declarar a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Deus. O Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida, o Senhor da nossa história. Nosso Deus, aquele que vai nos salvar. Aquele que grande se fez pequeno para estar no nosso meio. E é com muita alegria que nós aclamamos essa realeza. Passamos então pela quinta-feira, viveremos então, na verdade, esse tríduo pascal, na quinta-feira com os lava-pés, aquele momento em que nosso Senhor Jesus Cristo vai instaurar então o sacerdócio, vai instaurar então a Eucaristia, naquele momento tão bonito, naquele lava-pés, em que ele vai demonstrando, então, revelando ali aos pouquinhos, para que hoje nós possamos entender esse grande mistério, os nossos sacramentos, parte desses nossos sacramentos. Vemos então na sexta-feira a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus apaixonado. Um Deus que acima de tudo ama, acima de tudo se fez por nós, esteve ao nosso lado e continua ao nosso lado. Quanta dor, quanto sofrimento, um Deus que suou sangue. Fazemos então aquela comparação com o Antigo Testamento, em que Deus se revela, e primeiramente é um Deus que mata, agora nós temos um Deus que morre. Um Deus que morre por amor a mim, um Deus que morre por amor a cada um de nós. Contemplar então, relendo aquelas leituras, vivendo então a Via Sacra, vivendo então a celebração, vamos percebendo o grande sofrimento e a dor de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi injustamente condenado. Que absurdo foi aquele julgamento. Os romanos são o julgamento que nós temos hoje em dia, toda essa parte do direito, nós devemos em muita parte dela, na verdade, aos romanos, que sempre teve essa questão de julgar uma pessoa antes de condená-la. E Jesus foi injustamente julgado. Por inveja, os judeus pegam nosso Senhor Jesus Cristo, os judeus capturam, tramam ali tantas coisas,
E, na verdade, os maiores responsáveis, né, o maior responsável pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo assassinato de nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, não foram os romanos, mas foram os judeus, com as suas mentiras, com as suas tramóias, com os seus pecados. É triste ver que muitas daquela população que grita que Jesus é o nosso rei na entrada de Jerusalém, é também aquela mesma população que vai pedir então a sua crucificação. Pressionando então Pilatos, Pilatos não via mal em Jesus, não via pecado em Jesus, mas por medo acabou condenando. Ele, como ele mesmo disse, né, Pilatos, eu tenho poder para te soltar e mandei para te prender, e poder para te prender. Eu mandei para mandar te flagelar ou te crucificar. Ele não foi um bom juiz. Ele não julgou porque julgou com medo. Foi injusto com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles judeus ali ao lado, gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Nada disse, não reclamou, mas humildemente sofreu e viveu o seu Calvário. Com muito amor a mim, com muito amor a você. Que nessa Semana Santa, que nesse tempo, que deve ser um tempo especial para nós, de oração, de reflexão, nós possamos, acima de tudo, contemplar o amor de Jesus. Essa questão que é primordial, que na verdade é o ápice da nossa fé, que nós muitas vezes nos esquecemos, por tantos motivos. Jesus te ama, Jesus me ama. E isso não é clichê. Vai tentando, durante esta Semana Santa, deixar que essa verdade caia no seu coração, recebendo e aceitando este amor. Muitas vezes nós negamos o amor de Jesus, muitas vezes nós negamos o amor do próximo, muitas vezes nós negamos o amor a nós mesmos. Somos os nossos piores inimigos, porque somos feridos interiormente pelo pecado original, pelas nossas más escolhas. Mas na sua vida espiritual para essa Semana Santa, sobretudo eu quero te convidar a deixar que o amor de Jesus tome o seu coração, a você repetir ao longo deste tríduo pascal, ao longo de todo este tempo, essa reflexão tão bonita deste amor, porque é justamente este amor que vai te transformar. Esse amor que vai te santificar. Você não tem condição sozinho de ser santo. Você não tem condição sozinho de ser melhor. Você precisa da graça de Deus. Você precisa se esforçar, você precisa lutar, é verdade, mas o seu esforço e a sua luta, eles são completamente inúteis se eles não vierem atrelados à graça de Deus. Então que nessa Semana Santa, de um modo muito especial, nós possamos contemplar este amor de um Deus apaixonado por mim, apaixonado por você. Vai permitindo que este amor entre no seu coração e vai curando as feridas que existem aí, as carências, as dificuldades, os medos, a falta de fé que muitas vezes nos atrapalha de ver a Deus, de estar com Deus, que muitas vezes tira a paz do nosso coração porque não confiamos plenamente, não nos entregamos com vontade, com verdade nas mãos deles. Cuidamos muitas vezes, nos preocupamos com os nossos raciocínios, com as nossas ideias, com os nossos conceitos, mas não sabemos fazer este algo a mais, esse passo no escuro, de se entregar ao amor de Jesus. Então vivamos profundamente este amor, contemplando o amor deste Deus que vai se demonstrar de maneira tão profunda nesta Semana Santa. Aceitemos, abramos o nosso coração para receber este amor, contemplando a injustiça que ele sofreu, a sua paixão. Quão maltratado foi esse Jesus? Perseguido pelos judeus, maltratado pelos judeus, tentado pelo demônio, tentado também pelos judeus, pelos mestres da lei, pelos sumos sacerdotes da época, colocado em conflitos, em situações difíceis de sair, mas que ele conseguia escapar, que ele conseguia demonstrar ali o seu poder, a sua sabedoria, mostrar que ele era verdadeiramente Deus. Quanta dor, quanto sofrimento, mas por amor a mim, por amor a você. Façamos este propósito. E Semana Santa, eu quero dizer, não é tempo da gente ir para a festa. Semana Santa não é tempo de ir para a praia. Semana Santa é tempo de oração. Eu não sei onde você passará a sua Semana Santa, mas que seja um tempo de recolhimento,
que seja um tempo de oração, que seja um tempo de reflexão, que seja um tempo de penitência, que seja um tempo de reflexão interior, de busca por esse Deus, de demonstrar amor a este Deus. Na missa de quinta-feira, né, no começo, nesse tríduo pascal, né, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo da ressurreição. Contemplando, vivendo, dando a Ele este amor. Não somos capazes sozinhos de amá-lo tal qual Ele merece, mas peçamos a Ele essa graça de amá-lo como Ele merece. Peça a Jesus durante este tempo esta graça, porque somos miseráveis e somos pecadores, mas ofereça aquilo que você tem, aquilo que você pode dar, que é a sua presença, é estar do lado dele. Prefira a oração, prefira o recolhimento, prefira ir às celebrações, prefira confessar-se para viver bem esta semana. Escolha a Jesus, escolha os seus sacramentos. Essa é a maneira que você tem de ir demonstrando este amor a Ele nesta semana. Lutando diariamente contra o mal, contra o pecado, contra as nossas más inclinações. E pedindo a Ele a sua graça e a sua misericórdia, para que possamos vencer todas as nossas misérias. Os judeus são aqueles que condenam a Jesus, são aqueles que tramam a morte de Jesus, é verdade. Os judeus que receberam, que foram fundados pelos patriarcas, que tiveram tanta presença de Deus, tantos milagres acompanharam os judeus. Gente, olhem para um profeta judeu, olhem para os patriarcas, olha a quantidade de milagres, de graças, de palavras, de direções que Deus deu através desses grandes homens. Olha quantos milagres, um mar que se abriu, uma carruagem de fogo que leva Elias. Eu poderia falar de tantos milagres e tantas graças, da rocha que brota água, a madeira que vira serpente, tantos milagres, as codornizes, o maná do céu. Quantos milagres aconteceram através dos patriarcas? Quanto vinho Deus derramou, Deus deu ao seu povo. Mas, infelizmente, os judeus e nós nos degeneramos. Os judeus corromperam os ensinamentos, inventaram mandamentos que não existiam, interpretaram de maneira aleatória, de maneira pessoal a fé, o que é algo bastante perigoso. Degeneraram a palavra, esqueceram-se do amor, não compreenderam a mensagem, não reconheceram o Filho de Deus. E eis que o vinho que foi derramado por intermédio dos nossos patriarcas, dos profetas, este mesmo vinho se tornou vinagre. Porque o vinho, quando se degenera, ele se torna vinagre. E nós, quando nos degeneramos, nos tornamos também uma outra coisa. Uma outra coisa. Homens miseráveis e pecadores. E como é triste ver o homem degenerado, acabado, vencido e entregue ao pecado. Mas saiba, se você como eu é pecador, que apesar de muitas vezes não sermos vinho, apesar de muitas vezes sermos vinagre, Jesus tem sede de nós. E aceita muitas vezes a cada um de nós, do jeito que somos, apesar dos nossos pecados, para transformar o nosso coração. Ele tem sede. Ele tem sede de mim, ele tem sede de você. E apesar das nossas degenerações, ele nos ama profundamente. Ama tanto que no alto da cruz, ele rouba o coração do bom ladrão. Mas o bom ladrão soube reconhecer que ele era bom, que ele era santo, que ele era justo. Entendamos que precisamos estar ao lado de Jesus, perto de Jesus, nos sacramentos, na oração, na vida comunitária, ajudando o próximo, nas obras de caridade, sendo, então, esse reflexo de Jesus. Mesmo que sejamos e estejamos hoje degenerados, mas nosso Senhor Jesus Cristo quer fazer vinho novo. Ele quer nos transformar.
Então deixemos que este amor nos transforme, nos oriente, nos guie, apesar de muitas vezes não sermos quem deveríamos. Sejamos amigos de Jesus. Sejamos amigos verdadeiros de Jesus. Uma das coisas que mais me chama a atenção e sempre me chamará na paixão é que dos 12, dos mais próximos, apenas João permaneceu ao lado. Judas traiu, Pedro negou 3 vezes, teve medo. Onde estava Mateus naquela hora? Onde estava Tomé naquela hora? Onde estavam? Apenas João permaneceu ao lado de Jesus. Apenas João permaneceu. E eu desejo a mim, eu peço a Deus a graça e a vocês também, que nós sejamos como João. Que nós permaneçamos ao lado dele até o fim. Quantas pessoas, infelizmente, que já foram de caminhada, já estiveram ao nosso lado, escolheram afastar-se de Jesus, desistiram da causa, da obra, da fé, desistiram de estar ao lado do Mestre. Eu te convido a estar ao lado de Jesus. Eu te convido a não abandoná-lo, mesmo nas dificuldades e nas dores, mesmo que aparentemente o plano parece ter fracassado, porque aos olhos de quem vê, foi um grande fracasso a crucificação. Mas na verdade hoje nós compreendemos que foi a vitória, a maior de todas as vitórias, porque ali nosso Senhor Jesus Cristo venceu o pecado e abriu os céus para que nós estivéssemos ao lado dele. Eis o verdadeiro de Jesus. Eis João que ficou ao lado até o fim. Eis o objetivo, a nossa meta, permanecermos ao lado dele, não abandonarmos o Cristo nas suas dores que são as nossas, porque ele toma sobre si as nossas dores. Sejamos este amigo verdadeiro que vai estar ao lado nas dificuldades, nas dores, nas incompreensões, nas tentações que nós passamos, dizendo não ao pecado, dizendo sim a Deus. Como é bonito perceber naquele evangelho que ele ficou ao lado. E como é bonito perceber a relação tão especial que João tinha com Jesus. Na última ceia, ele coloca a cabeça no peito de Jesus. Vejam a intimidade. Jesus parecia uma pessoa séria. Pelos relatos do evangelho, como falava, parecia uma pessoa mais séria, sim. Mas ele tinha intimidade de colocar a cabeça no peito. Como o evangelho mesmo diz, João era o discípulo que Jesus amava. Havia ali uma relação especial, sim, uma amizade especial, sim. E é essa amizade que Jesus quer ter com você. Essa é a amizade que ele quer ter comigo, com cada um de nós. Demonstremos amor a esse Jesus. Não esqueçamos de dizer a ele palavras lindas de amor, de reconhecimento, de adoração. De estar e buscar na vida de oração, nessa contemplação interior, as verdades sagradas, de buscar esse Jesus dentro de nós, porque é isso que vai nos transformando e nos transformando cada vez mais semelhantes a Ele. Tem faltado amor na nossa relação com Jesus. Tem faltado dedicação, tem faltado comprometimento. Demonstremos este amor durante esta Semana Santa. Demonstremos o nosso carinho e peçamos a Jesus que Ele nos ensine a ser este amigo verdadeiro, a estar ao lado dele até o fim, mesmo nas dificuldades, não voltar atrás, não sair do nosso lugar. Se você está pensando em desistir, se você está pensando em voltar atrás, peça a São João a ajuda de ser um amigo verdadeiro, de permanecer, mesmo nas dores, nas dificuldades, ao lado de Jesus, ainda que você não compreenda o seu processo, ainda que você tenha muitos questionamentos em relação a Deus, ainda que você não esteja compreendendo o que está se passando na sua vida, ainda que você tenha aquela sensação de abandono, não abandone nosso Senhor. Esteja ao lado dele porque ele também se sentiu abandonado. E é parte do cultivo da nossa fé. Esse sentir-se abandonado por Deus, esse sentir-se esquecido
por Deus, porque Jesus também se sentiu abandonado no alto da cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? E assim também é a nossa vida. Em situações e episódios da nossa vida, parece que ele nos abandonou, mas é aí que ele estava mais ao nosso lado. Que nessa Semana Santa nós possamos, então, retornar com os nossos propósitos, com essa relação tão bonita com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos o exemplo do discípulo amado e que busquemos essa intimidade e que consolemos o nosso Deus, que permanece sofrendo. Não, Jesus permanece glorioso, Jesus está glorioso no céu, é verdade. Jesus não sofre como outrora na paixão, é verdade. A glória de Deus não pode ser aumentada, é verdade, porque ela já é plena. Mas nós podemos dar glórias a Deus neste mundo e aumentar neste mundo a sua glória, porque é isso que Ele quer de cada um de nós. Na evangelização, fazendo o bem, ajudando o próximo, sendo pessoas que vivem conforme a sua vontade, dando testemunho da palavra dele. É assim que nós vamos amá-lo, é assim que nós vamos agradar a esse nosso Deus. Então, que nesta Semana Santa nós refaçamos os nossos propósitos de estar ao lado dele. Não abandone. Ainda que dê vontade, não volte atrás. Permaneça firme nas tentações, nas tribulações, nas dificuldades, nas incompreensões. E vá entregando a Jesus, vá unindo o seu sofrimento ao sofrimento dele, as suas lágrimas às dele, as suas dores às dores dele, porque no terceiro dia, invariavelmente, nós vamos ressuscitar. Quem sofre com Jesus e morre com Jesus é ressuscitado por ele. Essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza, esse é o nosso sentido, esse é o caminho que vamos seguir. Amemos a Jesus. Falemos para ele no Santíssimo Sacramento do altar, na Eucaristia, palavras doces de amor e de adoração, de humildade, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que somos pecadores, que somos miseráveis, que somos dúbios, que somos fracos, mas é esse nada que temos que ele usa para fazer a sua obra. E demos glórias e graças e amemos. Jesus quer o seu amor. Jesus está carente pelo seu amor. Jesus tem sede do seu amor. E ainda que a única coisa que você e eu tenhamos a oferecer a ele é vinagre, ele aceita. Ele te quer do jeito que você é para te fazer melhor do que você está hoje. Que nessa Semana Santa nós possamos viver com verdade, com intimidade, que nós peçamos ao discípulo amado a sabedoria e a graça de não abandonar Jesus até o fim, de estar ao lado dele até o fim. Tem faltado amor na sua relação com Jesus? As suas orações têm sido orações em que você apenas pede ou agradece? Você tem rezado? Qual a qualidade dessa oração que você tem oferecido? Você tem dito para ele, eu te adoro, eu te amo? Ainda que seja uma ou algumas vezes ao dia, você tem dito isso para Jesus? E se tem dito, por que não falar mais e melhor a cada dia? Jesus está carente. Jesus tem sede. Tem sede de amor. Do meu amor, do seu amor. Que São João interceda a Deus para que nós saibamos amar a Jesus mais e melhor a cada dia. Que nós sejamos esse amigo verdadeiro. Que tenhamos essa intimidade de colocar a cabeça no peito, de saber os segredos de Jesus. Jesus revela para o discípulo amado, para João, quem iria trair? Aquele que eu molhar num pedaço de pão, molhar o pedaço de pão e entregar, é esse que vai me trair. João recosta a cabeça no peito. João sabia os segredos de Jesus. Que a nossa intimidade com Jesus possa crescer tanto, a ponto de, quando nós formos dormir à noite, nós não deitemos no travesseiro ou no colchão, mas que nós durmamos
peito de nosso Senhor. Que nós tenhamos a intimidade de saber os segredos dele. Que ele possa nos contar aquilo que é mais íntimo dele. Mas que nós também possamos demonstrar carinho. Que nós também possamos colocar Jesus no nosso peito. Que nós também possamos contar para ele os nossos segredos, aquilo que nós vivemos e passamos. Porque a amizade, diz Aristóteles, ela requer reciprocidade. E se Jesus nos ama e ama a ponto de morrer por mim, a ponto de morrer por você, ele quer essa reciprocidade. Sejamos recíprocos a Jesus, a este amor, a esta amizade. É isso que eu desejo a você, porque é isso que eu quero também para mim. Intimidade com o Cristo. Recostar a cabeça no peito. Saber os segredos dele, mas estar ao lado dele até o fim. Se você abandonou, volta. Essa é a hora. Se você não abandonou, permaneça. Nós vamos juntos, com Cristo, até o fim. Sobraram apenas o discípulo amado, Maria, sua mãe, e algumas mulheres. Somos poucos, é verdade, mas fiéis. É isso que ele quer, fidelidade. Eu desejo a você uma semana santa, abençoada e maravilhosa, de muito amor. Eu peço a Jesus, você que me vê, que derrame graças copiosas e abundantes nesta Semana Santa. Que você sinta o carinho e o amor desse Deus apaixonado. Que seja um momento muito especial, que seja uma semana muito especial, de muitas graças, temporais, mas principalmente espirituais. E que no domingo da ressurreição, você tenha a plena certeza de que ele ressuscitou no seu coração. E de que depois de todo esse processo, você é hoje uma pessoa melhor, porque você deixou que ele transformasse o seu coração. É isso que eu desejo a mim. É isso que eu desejo a cada um de você. Faça essa mensagem chegar a outras pessoas, para que este amor convença e aqueça outros corações nesse mundo tão frio, nesse mundo tão sem amor. Demonstre o amor a Jesus na ida à missa. Esquece que é apenas um preceito o domingo e estica este domingo para todos os dias da sua semana. Como assim, Vinícius? Eu vou na missa só no domingo, mas eu posso ir mais. Eu posso ir na segunda, na terça, na quarta. Participemos, estejamos ao lado dele, contemplando este mistério da transubstanciação do pão e do vinho que se transformam, na verdade, em corpo e sangue. Busquemos os propósitos de orar mais e melhor a cada dia, de nos organizarmos aí ao longo do dia para rezarmos mais e melhor. Isso precisa ser repetido todos os dias. Todos nós, muitas vezes, nos afazeres da vida, acabamos nos perdendo nesse processo e, vez por outra, precisamos nos relembrar disso. Eu estou aqui para te relembrar isso. A fazer com que este tempo de Quaresma e Semana Santa se prolongue para o resto do ano. Para que a gente permaneça sendo mais e mais íntimos de Jesus a cada dia, nos tornando verdadeiros amigos de Jesus, a exemplo de nosso grande apóstolo, São João. Eu te desejo a intimidade de quem coloca a cabeça no peito dele. Eu te desejo a intimidade de quem é reconhecido pelos outros como aquele que é amado. Vejam naquele momento ali. Pedro queria saber quem iria trair, mas não perguntou diretamente para Jesus. Ele pediu a João para perguntar porque sabia que João tinha mais intimidade com ele. Pedro, vai lá, pergunta a ele quem vai trair. E ele responde, porque havia ali uma relação íntima, uma relação verdadeira, uma relação profunda. De um amigo verdadeiro que não abandona o outro. Que fica até o fim ao lado dele. Que dia após dia nós sejamos esse amigo de Jesus. Que nós tenhamos intimidade, que nós recostemos a cabeça no peito, que nós saibamos os segredos dele, mas que nós também coloquemos a cabeça de Jesus no nosso peito, que nós contemos para ele os nossos segredos.
essa relação com Jesus é o ápice da nossa fé. Uma relação de amor verdadeiro, de quem busca viver a palavra dele e amá-lo, e amá-lo, e amá-lo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.